Que a paz de Deus esteja com você. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Guiados. E hoje nós vamos deixar dois versículos que são centrais em relação à fé. É óbvio que estamos falando da fé já tem algum tempo, e sempre tem um versículo ali, outro aqui, mas esses dois são os mais principais, na verdade. E eu quero meditar com você aqui. 1 Coríntios 2, versículo 5 diz assim: para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Nós sabemos que a nossa fé é firmada na palavra mediante a nossa entrega, mediante o nosso tempo com Deus. E nós somos fortalecidos. Então ele está dizendo para que a nossa fé possa ser, a nossa fé, na verdade, tem que ser apoiada em Deus, né? Para que o poder de Deus se aperfeiçoe, para que o poder de Deus seja manifesto. Então, não é sobre aquilo que nós vemos ou não vemos, não é sobre aquilo que pensamos ou não pensamos, nem sobre o que fazemos ou não fazemos, mas é sobre confiar em Deus, é sobre meditar na palavra e sobre descansar na palavra. Então, 1 Coríntios 2,5 diz: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, muitos dizem, né? Eu tenho fé, mas não dizem em que está fundamentada a sua fé. Você pode ter fé até em você mesmo, mas isso não vai te levar a lugar algum. Mas a Bíblia nos diz que nós precisamos ter a nossa fé firmada em Jesus Cristo, aquele que morreu por mim, morreu por você. E aquele que nos ensina a caminhar com Deus em cada momento. Então, a fé vem pela sabedoria de Deus, a fé vem pela graça de Deus. E a fé é um meio para que eu e você possamos acessar as promessas de Deus. Então, guarde isso com você. A fé não se apoia em sabedoria humana, né? Mas se apoia no poder de Deus, no poder da sua palavra, no poder das Escrituras. Essa é a nossa fé. É nela que nós temos que estar fundamentados. Então lembre-se, não temos fé em nós mesmos. Não podemos colocar nossa fé em pessoas, em coisas, mas em Deus, na sua palavra, em Jesus. E assim nós possamos viver com Ele cada dia e entender que é por meio dele, para Ele e dele que são todas as coisas. Então vamos para o próximo, para que a gente possa fechar esse vídeo de hoje. Próximo versículo ainda em Coríntios, né? Mas agora na 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque vivemos pela fé. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, aquilo que nós vemos não é o árbitro da nossa vida, mas aquilo que nós cremos. Essa é a base da nossa vida. Eu e você temos que crer em Jesus. Jesus Cristo é a nossa base, é o nosso alicerce, né? É o nosso fundamento. Então, por meio dele, nós podemos viver. Sempre que você ver a fé, substitua por Jesus. Por meio de Jesus, nós vivemos. E não pelo que eu e você possamos ver. Não se trata da nossa sabedoria, não se trata do nosso conhecimento, de nada disso. Mas se trata da palavra de Deus, que é viva, é poderosa e é eficaz. A palavra de Deus é capaz de nos auxiliar em tudo. É capaz de nos transformar de dentro para fora. E entenda isso. Não é pelo que vemos, mas é por aquilo que cremos. E nós cremos em Jesus. E que de fato a nossa fé possa estar firmada, fundamentada nele, né? Assim como nós vimos o capítulo anterior, né? O versículo anterior. Agora esse versículo ele fecha com chave de ouro e ele nos ensina que nós temos que viver por meio de Jesus somente, não por meio de nós mesmos, não por meio de circunstâncias, não por aquilo que está em nossas mãos, mas por meio da palavra, por meio da comunhão, por meio do relacionamento com o Senhor, meditando dia e noite, tendo uma vida de oração, uma vida de comunhão, fazendo parte da graça daquilo que Deus tem derramado sobre nós. Então guarde com você, que você possa viver pela fé e não por aquilo que você vê, porque aquilo que você vê passa e é transitório, mas aquilo que não vemos é eterno e dura para sempre. Que nós possamos manter os nossos olhos fixos em Jesus, de modo que nós possamos
esperar pelas coisas que está nele. E por meio da fé nós podemos acessar todas essas coisas. Que eu e você venhamos a viver por aquilo que nós cremos. E nós cremos em Jesus Cristo, aquele que morreu, aquele que entregou sua vida por nós, e aquele que nos justifica, aquele que nos redime, e aquele que nos permite acessar a Deus por meio dele, por meio da sua palavra e por meio da fé. Guarde esse versículo, medite nele, sempre busque por entregar o seu coração totalmente a Deus, expor seu coração para Deus, e que em você não haja dúvida alguma, mas que haja paz, haja alegria, haja esperança, e que de fato você viva pela fé. Não esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário, pois só assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele vai compartilhar para outras pessoas. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.